Olá a todos e a todas, eu me chamo Luciana de Jesus Botelho Sodré dos Santos. Estou como orientadora de TCC do curso de pós-graduação Lato Sensu em Literatura e Ensino, ofertado pelo Núcleo de Tecnologias para a Educação, a UEMANET, da Universidade Estadual do Maranhão. Então, gente, eu vou tentar aqui falar um pouco, né, do que aconteceu na reunião do dia 12, né, que foi essa reunião agora que a gente teve, que foi a primeira reunião virtual, né, com todo o grupo de orientação aqui do Polo de Presidente Dutra, que eu estou na responsabilidade de orientar, tá? Então, assim, eu vou ser bem pontual no que foi, do que eu expliquei, né? Então, vamos lá. Aqui está o meu currículo. Eu deixei esse currículo também lá no meu perfil no AVA, vocês podem ter acesso. Só coloquei aqui a título de informação, mas vocês podem ter acesso, né? E muita gente, né, pode observar que eu tenho muita formação na área de educação especial, né? Mas não significa dizer que, né, professora, mas será que na área de leitura e formação de leitores também tem umas experiências, tem artigos, tanto que está aqui o endereço do meu currículo Lattes, para quem tiver curiosidade, interesse em saber um pouquinho mais, né, da minha formação, que eu também sou mestre em educação, tá? Então eu deixei no AVA todo esse currículo aí e vocês podem ter acesso conhecendo mais um pouquinho pelo meu currículo Lattes, tá? E os meus contatos é aqui o link do canal do YouTube que eu deixei aqui, né, que é Luciana Pese, esse canal que tá esse vídeo, tá? E também o e-mail oficial que é o lorientaçãotcc@gmail.com, que é o e-mail onde eu mando mensagens, eu recebo os trabalhos de vocês, vocês me mandam de vocês também para correção e tudo mais. Então, gente, a pauta da reunião versou sobre esses 7 pontos, tá? Que foi a apresentação orientadora e orientandos, que, como eu falei para vocês, fiz uma apresentação bem simples, né? Eu deixei a maioria das minhas informações de currículo lá no AVA, tá bom? E essa questão do cronograma para os alunos da UEMANET, que é o cronograma da UEMANET que vocês com certeza já tiveram acesso, que está lá disponível no AVA, um cronograma de orientação que eu fiz, né, com a da professora Luciana, obviamente, com base no da UEMANET, e os canais para orientação, forma de avaliação dos projetos, proposta para construção do trabalho de conclusão de curso e o que ocorrer. Então, a reunião foi toda estruturada em cima desses pontos. Então, a gente está aqui o cronograma. Esse cronograma aqui está no AVA, obviamente vocês já tiveram acesso, mas eu trago aqui só para refrescar um pouquinho a memória sobre alguns prazos, né? Então, vocês olhem aqui que a gente inicia com a postagem do projeto, tá? A nossa orientação, que é o projeto de pesquisa, que inclusive foi prorrogado até a data de hoje, dia 15, né? E aí começa com a postagem do projeto. A orientação do TCC ela já vai ser de 11 até o dia 30 de setembro, que é o prazo para a construção do texto, né, do TCC, enfim. E aqui tem outras datas que nos momentos de encontro individualizado, que a gente vai ter também, e possivelmente mais uma reunião de forma geral, a gente vai explicar um pouquinho mais essa questão da ficha catalográfica, né, de banca de defesa, né, de slide. Isso aqui a gente deixa já para o nosso segundo momento da orientação. Mais uma vez lembrando que o prazo para entrega, para postagem no AVA, né, dos projetos ficou até a data de hoje, dia 15, e aqui o período de orientação do TCC, tá? Que é até 30 de setembro. E vocês podem até questionar, né? Professora, mas então quer dizer que depois dessa data a senhora não está mais com a gente? Não, gente. Essa data aqui, esse período, na verdade, é o período de orientação para a construção do trabalho. Né? Após essa fase de construção do trabalho, né, e as devidas correções e tudo mais, a gente vai começar a fase já de defesa, né, pós-defesa, né, para a postagem final no AVA e tudo mais, tá? Aqui é o cronograma que eu fiz, tá? Que é com base no da UEMANET, né? Então, aqui eu tenho algumas datas, né? Algumas coisas que já aconteceram. Marquei aqui a primeira reunião, né? Que foi dia 12. Aí, dia 15, a avaliação aqui do projeto, a postagem do projeto, melhor falando. E aí eu já coloquei aqui a data, o período para avaliação dos projetos postados até a data de hoje. Então, os projetos que eu verificar que está lá no AVA, a partir já dessa próxima semana eu já começo a fazer as correções, né? E vou marcar, como já está aqui, reuniões individualizadas, tá? E aí, o que acontece? Eu vou marcar um outro prazo, como já está até aqui na minha orientação, para vocês me enviarem, quem não
enviou então hoje, né? Uma proposta, uma ideia, ou quem não tiver, a gente vai conversar sobre, tá? Porque eu vou montar calendários de orientação individualizada, porque muitas pessoas com certeza se encontram numa situação de não conseguiu postar o projeto de pesquisa, não tem ideia de projeto de pesquisa, enfim. Mais à frente eu vou falar sobre isso, tá? Só lembrando que esse calendário eu já enviei para o e-mail de vocês, tá? Esse calendário de orientação meu tá no e-mail de vocês, é bom sempre estar com ele, acompanhar. Coloquei também no grupo do WhatsApp, que eu vou já falar aqui. Então é sempre bom estar com ele para acompanhar. E obviamente ele tá sujeito, né, a alterações, né? Então aqui os canais para orientação. O principal é o AVA, tá, gente? É o AVA. Até coloquei as informações aqui para postar mensagem, dúvida, enfim. É bom deixar tudo registrado no AVA, porque é o principal canal. Mas tem muitos alunos que têm essa dificuldade de acesso, né, por N fatores, mas a gente sempre orienta a acessar o AVA, tá certo? Aí vem o Google Meet, como uma plataforma para realização síncrona de reuniões ou encontros, como vocês queiram definir, tá? Por que síncrona? Porque a gente mantém essa interação, né, em tempo real, digamos assim, tá? E vai ser a principal plataforma também para a defesa do trabalho de vocês, tá certo? E para os encontros individualizados e reuniões, né? Tais como essa que já aconteceu e eu tô aqui narrando, né? As informações que eu falei na reunião. Então, sempre o Google Meet é um canal assim para essa questão mais síncrona, tá ok? E aí o grupo de orientação do WhatsApp é somente para informações breves, avisos e coisas relacionadas ao TCC, tá? De caráter, né? Urgente, porque às vezes, gente, a gente precisa, às vezes, digamos, vou dar um exemplo, o AVA está fora do ar e vocês precisam avisar alguma coisa, ou então, sei lá, aí vocês precisam avisar, então me avisem, às vezes, pelo WhatsApp. Mas, gente, o canal oficial é o AVA, tá? E o e-mail, esse e-mail foi criado, na verdade, já nas outras orientações, permanece para todas que eu faço, para envio da construção do TCC, né, com urgência, materiais, né? Então, sempre o lorientaçãotcc@gmail.com é o e-mail oficial para isso. Avaliação dos projetos de pesquisa. Então, quando, assim, hoje é o último dia, né? Foi prorrogado para vocês postarem. Então, vou pegar esses projetos e vou avaliar, né? Fazer essa triagem, essa avaliação. E o que eu vou considerar? A temática, quanto à delimitação do assunto, a linha de pesquisa, que tem que ser focada dentro das questões da literatura e ensino, que foi muito como é que eu posso falar? Foi muito dito numa reunião que a gente teve que tem que ser alinhado com as linhas de pesquisa do curso, até por normas, né, da própria UEMANET. A gente tem que o TCC ele tem que estar alinhado nas linhas de pesquisa do curso, tá bom? E também as questões das normas, métodos e técnicas de redação e execução para pesquisa, que às vezes a gente avalia um projeto e tá lá pesquisa bibliográfica, levantamento bibliográfico, né, como se fosse a mesma coisa. Tá, pesquisa de campo, pesquisa descritiva, pesquisa aplicada, pesquisação, tem vários tipos de pesquisa, tem 2 a 3 instrumentos, tem questionário, tem entrevista, né, tem várias coisas e às vezes nenhuma delas está dialogando entre si até com o próprio objeto. E às vezes tem projeto que nem objeto tem, né? Fala várias coisas, não tem um objeto bem delimitado, às vezes não está casando com a linha de pesquisa, então tudo isso é avaliado quando eu recebo esses projetos. Aí sim já começa a orientação, obviamente, de TCC e vou fazer os encontros individualizados, explicar para vocês como é que vai funcionar, o que vocês precisam melhorar, para aí sim a gente começar, né, se debruçar em cima da pesquisa, tá? Então, aqui a gente já tem nesse ponto a proposta para a construção do trabalho de conclusão de curso. Lembrando que é só uma proposta, tá? Não é nada assim impositivo. E essa proposta ela foi pensada com base em duas normas, né? Que é a 14724/2011 da ABNT, que é uma norma para trabalho, normalização de trabalhos acadêmicos, e a NBR 722, que é de artigos científicos, né? Então, assim, são sugestões, é uma proposta, mas nem nada assim, que eu tenho que fazer desse jeito. Não, mas a gente tem que seguir caminhos, né?
como vale lembrar, né, que não é uma receita. Então vamos lá. No artigo, a gente geralmente tem aqui o resumo, a introdução, os capítulos, considerações finais, referências, apêndices e anexos, né? Então, no resumo, né, é interessante seguir a NBR 6028, melhor dizendo, de 2003, que vai dizer que o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. Porque às vezes tem pessoas que fazem uma coxa de retalhos para resumo, pegam um pedacinho da introdução, um pedacinho do desenvolvimento do trabalho, um pedacinho das considerações finais, então, enfim, não é resumo, tá? E eu indico sempre que seja elaborado após a construção de todas as sessões do trabalho. Mas é obrigatório? Não, gente. É apenas uma orientação, uma recomendação, tá? Aí a gente tem a introdução, que pode ser construída de forma paralela ao texto, mas também é outra recomendação. E conforme a NBR 622, né, de 2018, na introdução deve conter a delimitação do assunto a ser tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo. Eu considero também muito pertinente sempre fazer a justificativa do texto, do trabalho, né, do objeto escolhido para estudo. Né? Que às vezes a pessoa fala lá, faz a delimitação toda, bota os objetivos, mas não diz a razão principal pela qual escolheu o objeto para ser analisado, não traz a problemática da pesquisa, ou então o questionamento central da pesquisa, entendeu? Então, assim, isso são pontos necessários, tá? Pontos interessantes que deixam a introdução de vocês mais completa, né? Até porque o professor, o examinador, até mesmo a questão de outras pessoas que vão ter acesso ao trabalho de vocês, para elas entenderem as razões pelas quais vocês chegaram para construir esse trabalho, tá certo? E no desenvolvimento do trabalho a gente tem sessões, né, para elaboração do TCC, que tem aqui tem 3 capítulos, mas isso aqui é muito de acordo com o objeto, né? Aqui a gente não vai cravar a quantidade de capítulos, aqui vai depender da envergadura do objeto de pesquisa de vocês. Aí, obviamente, em cada capítulo vai ser destacada a ideia central, os itens, as categorias que serão trabalhados, os autores que serão a base de fundamentação ali, né? Mas isso aqui, gente, não é obrigatório. Isso aqui vai depender muito do andamento da pesquisa de vocês. Nas considerações finais, obviamente, vocês vão chegar lá no final do trabalho, verificar se os objetivos responderam, né? Se vocês conseguiram, na verdade, executar os objetivos, colocar as referências conforme a NBR 623, né? E os apêndices e anexos do trabalho, tá certo? E aqui a gente tem, né, umas notinhas, mas não uma receita. Eu vou dar uma simples pincelada, né? Que aqui a gente tem como construir, digamos assim, o primeiro capítulo, que seria utilizando um objetivo específico, o segundo capítulo, o segundo objetivo específico, e o terceiro capítulo, o terceiro objetivo específico. Mas, gente, isso aqui é muito particular. Isso aqui vai depender muito do viés do trabalho de vocês. Eu coloco para, né, vocês saberem que existe uma possibilidade assim, não vou dizer que é prática e fácil, mas ajuda bastante, né? Mas isso aqui depende muito, tá? E de acordo com a 6022, a normazinha de artigo, né, diz que o desenvolvimento é a parte principal do texto, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado, se subdividindo em seções e subseções, tá? E as considerações finais é a parte final do artigo, né, onde você vai apresentar as considerações correspondentes aos objetivos ou às hipóteses, né? Vai responder lá no final se os objetivos que vocês pretenderam com a pesquisa que vocês executaram realmente foram atendidos, né? Então, as considerações finais é basicamente isso, né? E emitir o seu parecer, né? O seu ponto de vista sobre o objeto que você colocou para estudo, né? Para pesquisa. O que ocorrer, né? Esse item 7 da pauta é justamente aquelas considerações que eu estava trazendo bem no início aqui da minha fala, né? Orientando sem projeto de pesquisa, sem proposta de pesquisa, que tem gente que já disse que tem, mas não. Tem até coisas a mais para acrescentar aqui. Tem gente que tem o projeto, mas às vezes foi do trabalho da graduação e não queria colocar de novo, ou tem gente que não tem ideia do que vai fazer, né? Aí eu até coloquei, interroguei aqui, o que fazer? Primeiramente, gente, ver a estrutura do curso, né? A estrutura curricular do curso de vocês,
né? Porque durante esse tempo de curso, obviamente, alguma coisa deve ter ficado, deve ter chamado a atenção de vocês, né? Porque às vezes a gente se subestima muito, tá? Tem gente que às vezes não quer falar, ai, não vou falar da importância da leitura porque é um tema clichê, todo mundo já falou. Aí, às vezes, não faz um projeto, não faz o seu trabalho, deixa de postar, né, para fazer o seu TCC. Aí, o que acontece? Né? Deixa de postar para não fazer o seu TCC, aí fica sem fazer, né? Aí fica querendo buscar um tema assim extraordinário, alguma coisa inovadora e às vezes perde tempo, o tempo vai passando, os prazos estão aí bem curtos, como vocês podem observar, né? A gente tem esse tempo aí, mas a gente passa muito rápido, tá? Então assim, não se subestimem. Primeira coisa que eu falo, né? Se você quer falar da importância da leitura e acha que é clichê, porque milhões de pessoas já falaram, mas é a sua visão sobre a importância da leitura. Então a gente precisa conversar, né, justamente nesses encontros individualizados, para a gente entender, né, qual abordagem você quer falar sobre a importância da leitura. Né? É importante falar isso, não achar que é clichê, porque todo mundo já fez, e buscar um assunto que você não tem familiaridade, não tem conhecimento, não tem leitura, e vai tentar fazer um projeto, vai tentar fazer uma pesquisa e não vai se sentir bem e vai ter muitas dificuldades. Então, nesses casos, a primeira coisa que eu oriento é, se você gosta de um determinado tema, mesmo que você ache que é clichê, que todo mundo já falou, siga em frente e vamos estudar, vamos analisar até que ponto a gente pode, né, traçar um olhar bem legal, né, bem assim amplo sobre esse objeto que você tem em mente, né, sobre esse tema. Outra coisa que eu até coloquei aqui, orientador envia lista de sugestões de tema conforme sua linha de pesquisa, respeitando as diretrizes do curso. Como eu falei no início para vocês, muitas das minhas especializações, né, e da minha formação é dentro, obviamente, da educação especial. Óbvio que eu também, como bibliotecária, né, bacharela, na verdade, em biblioteconomia, eu tenho muita coisa na área de leitura, né, de formação de leitores, né, é uma área que eu gosto muito, principalmente literatura infantil. Então, eu vou trazer associado com a educação especial, mas não necessariamente só a educação especial, tá? Então, eu vou passar aqui para a gente dar uma olhadinha. Ó, a estrutura curricular do curso tem bastante disciplinas aqui interessantes. Vocês dão uma olhada, verifiquem o que realmente prendeu durante esse curso, alguma anotação que vocês fizeram, algum trabalho que apresentaram, alguma oficina que teve, algo relacionado. Verifiquem o que mais chamou a atenção de vocês, o que mais vocês têm curiosidade de escrever sobre, entendeu? Aí vocês vão pensar, o que mais eu tenho curiosidade? Eu gostei muito, 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 muito de literatura infantil, infanto-juvenil, melhor dizendo. Então vocês vão pegar alguma coisa relacionada à literatura infanto-juvenil. Ou então pode ter gente, eu gostei mais de aplicativo para ensino de língua portuguesa, ou de literatura infanto-juvenil, digamos assim. Aí vocês vão verificar o tema que mais, dentro desse rol, dessa estrutura curricular, durante a disciplina do curso, mais chamar a atenção de vocês e vocês terem essa curiosidade e não pensem que, porque todo mundo já falou. Não, mas é o seu olhar que vai ser colocado aqui em pauta, tá bom? Façam essa reflexão para as pessoas que estão nessa condição de que não tem proposta, não tem ideia, quer colocar trabalho da graduação, ou que não está seguro com o projeto que colocou, né? Ou que pensa em mudar de projeto, porque já teve caso, né? Eu já tive orientando que eu comecei a fazer, eu fiz a correção do trabalho, chamei para reunião individualizada e a pessoa disse, professor, eu botei esse projeto só para postar, mas eu não tenho interesse em pesquisar sobre isso. O interesse que eu tenho é sobre isso, sobre isso. Aí a gente foi montar uma proposta de pesquisa nesse dia, né? Então isso pode acontecer. Se você está nessa condição, né? Fique tranquilo. Olhe a estrutura curricular do seu curso e no dia da sua orientação individualizada, que eu vou passar o calendário, tá? A gente vai conversar, e você vai pensar, a gente vai dialogar e vai indicar o melhor caminho para você construir o seu trabalho com segurança, com certeza, tá? Com uma leitura bem densa, tá certo? Bom, eu já falado aqui de umas propostas, né? Que eu ia enviar com base na minha experiência, mas não tem muita coisa, eu não coloquei tudo aqui. É só uma ideia, tá? Isso aqui eu só vou expandir o número de temas e de propostas
né? Quando a gente tiver nessa orientação individualizada, porque eu preciso conhecer quem são vocês, né? Eu até falei isso na reunião síncrona, né? E eu preciso conhecer quem são os meus alunos aqui da orientação da pós em literatura e ensino, do Polo Presidente Dutra. Porque eu já tive orientando, por exemplo, que fez a pós em educação inclusiva da UEMANET, né? Formada em licenciatura em música. E a pessoa queria falar de educação especial, mas associado com a formação dele da graduação, que era licenciatura em música, né? Interessantíssimo, né? Então a gente fez um trabalho ali de musicoterapia e tal para crianças, no ensino, etc, etc. Então assim, né? Se quem está nessa condição aqui, muitas pessoas aqui, eu não sei como é que foi os critérios de seleção aqui do curso, né? Mas pode ter alguém, digamos assim, licenciado em biologia e depois com uma segunda licença ou uma licenciado também em letras, né? Que fez aí, tá fazendo a pós, que está terminando a pós, né? Literatura e ensino e quer puxar as duas áreas. Não sei, tem muita gente que quer sempre associar a sua área, né? Para não perder o foco também do currículo, né? E juntar com a pós. Então, se alguém está nessa situação que quer fazer isso, o momento é esse das orientações individualizadas e se apresentar e falar comigo. Um bom lugar para se apresentar é lá no AVA, tá, gente? No Fórum Tirar Dúvidas, eu coloquei meu nome completo lá. Vocês podem acessar, se apresentarem para mim, para eu fazer logo essa triagem de vocês, para eu conhecer vocês, tá? Assim como eu me apresentei, eu preciso também conhecer vocês, tá? Para a gente poder montar um plano de orientação bem legal, para a gente poder discutir ideias, né? E eu entender um pouquinho de vocês. Então, por isso que eu não coloquei muitas temáticas aqui, né? Por exemplo, eu peguei aqui algumas disciplinas do eixo lá da estrutura curricular que tem práticas de leitura, tá? Aí eu até coloquei como temática estratégias do ensino de leitura, né? Como práticas sociais para a inclusão de alunos com deficiência nos anos iniciais do ensino fundamental. Aí tem a atuação docente no fomento ao ensino da leitura, formação de leitores iniciantes e implicação na educação infantil. Aí dentro do eixo literatura infantil, infanto-juvenil, melhor dizendo, tem leitura adaptada para alunos com deficiências, ressignificação no uso de contos clássicos da literatura infanto-juvenil. Aí tem a relação intertextual entre o conto X e o conto XX, entendeu? Aí, no eixo literatura e ensino de diretrizes curriculares, a gente pode falar da prática de leitura nos documentos oficiais, uma análise, etc, etc. Dentro de tecnologias contemporâneas aplicadas ao ensino da literatura, a gente pode falar do uso do aplicativo X para a aprendizagem da leitura, aplicativos para o estudo de obras literárias, enfim, tem um universo de possibilidades, mas isso aqui, gente, só tem efeito, isso aqui são sugestões para quem está perdido, para quem desse eixo, tá? Para pensar um pouquinho e refletir, a professora falou um tema ali, eu acho, era uma coisa até que eu queria falar, entendeu? Então já fica até mais prático. Na reunião que teve, agora do dia 12, teve uma aluna, inclusive, que tem uma experiência, né? Teve e continua tendo essa experiência com o uso de aplicativo em sala de aula, tá? Então, assim, ela postou um outro projeto, mas o que ela quer realmente falar é sobre esse uso da tecnologia, né? Para o ensino, né? De literatura, enfim, em sala de aula, tá certo? Então, assim, como eu falei para vocês, fale do que vocês têm vontade, têm afinidade, mas desde que esteja dentro do eixo curricular do curso, tá, gente? E aqui vamos falar das diretrizes para a elaboração do trabalho de conclusão de curso. Isso aqui está lá no AVA, né? Vocês podem ter acesso e já devem ter acesso, né? É umas questões formais, né? Principalmente a questão, por exemplo, formato TCC. O artigo é individual, né? Por que eu coloquei isso aqui? Porque teve gente que já perguntou se poderia ser em grupo. Não pode, né, gente? Pelas resoluções aí da UEMANET, da própria UEMA, não pode, é individual, né? E desde que verse com as linhas de pesquisa do próprio curso, quantas páginas deve ter o TCC? Mínimo 10 e no máximo 15, tá? E outra coisa, não incluindo aí os elementos pré-textuais e pós-textuais, isso aqui é só textual. Aí vocês podem se perguntar, professora, mas o que é pré-textual, textual, pós-textual? Gente, pré-textual é o que vem, obviamente, né, do texto, que aí tem capa, folha de rosto, né, ficha catalográfica, etc. E o pós-textual a gente tem os apêndices, né, os anexos, enfim. Aqui as linhas de pesquisa, né, que temos aqui pesquisas interdisciplinares, né, como eu falei para vocês.
Já teve aluno meu, licenciado em música, que fazia pós em educação inclusiva. Então, ele queria relacionar a área dele da licenciatura em música com educação especial. Ele conseguiu fazer isso, né? Então, aqui, essa pesquisa, como eu falei para vocês, essa pós, ela permite fazer isso no TCC também. Pesquisas interdisciplinares, digamos que você... Exemplo, eu não conheço vocês todos, né? É uma pessoa que é licenciada em biologia e quer relacionar com literatura alguma coisa, assim, dentro do curso, a gente vai conversar para verificar a possibilidade, tá? Desde que esteja relacionada à literatura, a ensino e áreas afins, tá? Como será a apresentação do TCC? Gente, é uma sessão pública, via web, né? A banca composta por 3 professores, sendo um deles o orientador do trabalho, no caso eu. Então, essa sessão pública, ou seja, vocês devem estar se perguntando aí, então todo mundo pode participar, vou chamar a família todos, os vizinhos, toda a minha turma, enfim. Vamos tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Por experiência, já aconteceu o caso das pessoas convidarem amigos, vizinhos, parentes, enfim. Aí as pessoas, gente, vão entrando. Às vezes você já terminou a defesa, a pessoa está entrando. Está pedindo para entrar. Então, assim, de certa forma, porque eu serei a moderadora da sala. Então, de certa forma, vai atrapalhar, né, o andamento do trabalho de vocês. E outra coisa, tem gente, né, que às vezes tem dificuldade, né, às vezes conecta ali, deixa conectado, vai fazer outras coisas, não fica assistindo a defesa, aí esquece áudio e câmera ligada, é aquela coisa, entendeu? Às vezes tem criança mexendo, né, em computador, em celular, então assim, é uma bagunça e é melhor evitar. Não vou dizer que vocês têm que se isolar. Se for para convidar, convidem pessoas, né, onde vocês vão falar, gente, olha, vou manter aqui o respeito, porque eu vou defender meu trabalho, e não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, tá certo? Para evitar esses transtornos, tá, gente? E o tempo de exposição é de no mínimo 10 minutos e no máximo 15 minutos, tá, gente? Então, assim, vamos aqui respeitar o tempo, tá? Que é no mínimo 10 e no máximo 15. Porque tem gente que às vezes dá assim, tipo, dá 8 minutos e já terminou, né? Então, vamos aí, porque isso aqui é critério de avaliação, tá? Então, pode ser que você perca pontos aí por conta de não cumprir o tempo, né? Vou até verificar se há caso de reprovação. Mas eu sei que de pontos, né, perde, porque tem que cumprir dentro da ficha de avaliação o tempo mínimo, né, e não extrapolar o máximo. E sendo que depois disso, ter os 10 minutos, né, para arguição de cada membro da banca. Sendo que a banca, né, gente, é outra coisa que eu vou até orientar vocês, mas bem próximo das defesas, eu vou tornar pontual. Vocês já são graduados, né, vocês com certeza sabem disso, mas não custa nada no momento de defesa de um trabalho de conclusão de curso, ouvir o que a banca tem a dizer, né, porque às vezes tem pessoas que já aconteceu, né, é uma situação chata, tá, deselegante, né, o membro da banca está lá tecendo considerações sobre o trabalho do, do aluno, né? E o aluno começa a discutir com a pessoa, com o membro da banca, não concordando, e tipo, né, falando várias coisas assim, fica uma situação deselegante, atrapalhando o professor, né, que leu o trabalho, que fez a avaliação, que assistiu a apresentação, atrapalhando o professor das considerações, né? Então isso é deselegante, gente, vamos ouvir, né? Se ele lhe perguntar alguma coisa, você responda, mas se ele não lhe perguntar, apenas fizer algumas considerações, ouça, né? Ouça e anote, porque isso é importante para você no momento de correção e ajuste do seu TCC lá para a postagem final. Então, tem muita gente que no momento não pega nada para anotar, não pega nem um celular, alguma coisa para gravar, né? O que o examinador está falando. Às vezes fica me pedindo, professora, a senhora anotou? Gente, não tem condição de anotar as considerações de todos os examinadores, né, no momento da defesa, não tem condição, porque eu estou ali moderando a sala, eu estou ali fazendo a reunião com os examinadores, eu estou ali preenchendo ata, então, assim, muitas funções que eu fico fazendo, não tem como, né? Então, você tem que se policiar, é como se você estivesse numa defesa de TCC presencial, você tem que estar anotando ali o que a banca está lhe dizendo, tá certo? Ou então peça para alguém próximo fazer as anotações, né? Porque nem sempre, né, os professores examinadores
eles vão mandar um parecer com tudo organizadinho para vocês, né? Isso é a coisa é bem difícil. Até porque eles falam ali, né, com base nas impressões, porque eles corrigem não só o impresso, como principalmente o que você oraliza ali, que você relata ali no seu momento de defesa, tá? Mas mais assim, bem para próximo das defesas, eu vou fazer uma outra chamada sobre isso para vocês, tá? Agora, a aprovação na defesa, gente, vai depender do trabalho escrito mais a defesa oral, tá? E a média mínima é de 7. E a estrutura do artigo científico é composta por elementos pré-textuais, textuais e os pós-textuais. Então, outra questão que é sempre bom pontuar é essa questão do plágio, né, gente? Então, vamos aqui ficar um pouco atentos sobre essa questão de que fazer a cópia indevida de trabalhos de outros autores é crime, tá? Então, sempre diga não ao plágio. Então, aqui tem duas leis, a Lei 10.695 de 2003, que é do Código Penal, que diz que no artigo 184, violar direitos de autor e os que lhes são conexos é pena detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. E na Lei de Direitos Autorais, a 9.610 de 1998, no artigo 46, diz que não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução, desde que você faça menção ao nome do autor e da publicação de onde foram transcritos. Então, assim, você quer falar do autor, fazer a referência dele, você coloca lá a citação, tudo certinho, conforme a norma, e coloca o nome do autor, né? Mas fazer a cópia literal e colocar como se fosse sua é considerado plágio, tá bom, gente? E no AVA tem um manualzinho, né, sobre isso, explicando todo o passo a passo, toda essa questão do plágio. Então é sempre bom ficar atento, vamos construir o nosso TCC aqui de forma, né, segura, de forma com que nós temos de entendimento. Vocês passaram bastante tempo nesse curso, tem bastante leitura, então vamos aqui nos focar em construir nosso trabalho, tá bom? Então, gente, finalizando aqui, mãos à obra, né? E o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Uma frase aqui de Michael Jordan, né? Pra gente, né, trabalhar em equipe, né? Orientadora e orientandos, né? Então a gente tem que dar as mãos, né? Como a imagem a fundo bem coloca. E sempre que vocês tiverem dúvida, né, gente, qualquer coisa, perguntem mesmo, por exemplo, no dia da reunião, né, que foi no dia 12, essa reunião aqui, eu comecei a falar da questão das dúvidas, que é a maior, a questão de projeto de pesquisa, de tema, de proposta, e depois que eu fui dando os exemplos, né, as pessoas foram até falando e tudo mais. Então, eu peço que vocês realmente se manifestem, falem, tirem dúvidas, né? Isso pode ser lá no AVA, tranquilamente, podem colocar bastante coisa lá no fórum Tirar Dúvidas, que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Porque o TCC, gente, não é a professora Luciana que vai construir, é a professora Luciana junto com o aluno, na verdade, mais vocês, né? Eu tô aqui só na função de mediar, de orientar mesmo, né? De conduzir vocês para a melhor construção do trabalho de vocês, né? Para colocá-los no, digamos assim, não gosto nem de usar muito essa expressão, mas de colocá-los no eixo, no sentido de mostrar as ferramentas e os caminhos possíveis, né? Para vocês construir o trabalho de vocês. Então, é um trabalho em equipe, né? Não é eu dando as regras aqui, vocês fazendo, não. É um trabalho em equipe, né? Às vezes vocês podem encontrar até uma técnica melhor, professora, é melhor fazer assim, eu já fiz assim, ou então, eu gosto de fazer assim, eu tenho uma ideia sobre isso aqui, que tal? Eu digo, olha, perfeito. Então, assim, tem que ter esse feedback, essa troca e essa colaboração, tá? Não é um de forma unilateral e o outro assim. Não, é em equipe. Então, gente, agradeço a participação de todos, né, e de todas. Quem assistiu a reunião, mas porventura quer novamente dar uma refrescada na memória com alguns pontos que eu falei, aqui está o vídeo, né? Acessem, assistam, tiram suas dúvidas e aguardem as próximas orientações, tá bom? Que eu vou fazer contato com vocês, né? A gente tem aí nosso grupo e principalmente o AVA para isso. Tchau, tchau.